O mundo onde herói vivia era tudo menos normal. Tava rachado, destruído, com portais que quebraram as leis da realidade e liberaram monstros por todos os lados. Ruas, florestas, qualquer canto. Essas criaturas famintas e violentas deixaram a humanidade sem saída menos ou lutava ou morria. Assim ele lutou. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, foram 10 anos de guerra. Com apenas uma espada na mão, Karserian virou um verdadeiro matador de monstros. O medo já tinha ido embora fazia tempo. Aquele terror constante que antes acompanhava cada respiração dele simplesmente sumiu. Mas aí, do nada, a mudança chegou. O cérebro por trás de todo o caos apareceu. Uma criatura sinistra confrontou o herói e jogou a real. O mundo que ele estava tentando salvar já tinha caído. Foi como levar uma facada no orgulho. O monstro ainda zombou dele, dizendo que todo aquele esforço foi um desperdício de talento. Queria que Karserian largasse tudo e virasse sua espada pessoal. Mas o herói nem pensou duas vezes. Riu na cara da criatura e foi para cima. Sua lâmina atingiu os dedos gigantes da fera, mas não adiantou nada. A criatura nem se mexeu. Então, sem avisar, o monstro revidou. Só isso bastou para jogar o herói longe, completamente dominado enquanto ele tentava se levantar. A voz da criatura zombava. Não importa o quanto você lute, você sempre vai ser só um inseto. Mas Karserian não desistiu. Levantou, correu, atacou de novo com tudo o que tinha. Resultado: outro soco, outro tombo, caído no chão. Algo chamou sua atenção. Um pingente pendurado no peito do monstro. O instinto dele gritou: aquilo é importante. Com a última força que tinha, lançou sua espada direto no pingente. Acertou-o em cheio. Um buraco se abriu no peito da criatura, que rugiu de dor e chamou Karserian de desgraçado. Depois do confronto, o herói ficou ali, parado, olhando para o céu. Mesmo com tudo destruído, aquela vista ainda era linda. Cena muda. Agora vemos um garoto andando em direção ao portão de Nansan. Ao chegar, o sistema manda ele escanear sua identificação. Lembram ele de que, sem status de herói, não pode entrar. Mas ele ignora tudo. Chuta o portão e entra. Todo mundo fica chocado. Um herói não registrado forçando a entrada. Nessa, um grupo surge da floresta. Um deles chama o garoto, dizendo que perderam algo e já iam partir. Ele, numa boa, para se juntar. Uma das garotas do grupo começa a reparar nele. Tinha algo estranho. As roupas dele não pareciam de caçador, mesmo sabendo que hoje em dia tem de tudo. O visual e a mochila estavam meio errados. Achando que ele fazia parte do esquadrão, o grupo comenta. Um deles diz que já tinha notado que o garoto era novo. O líder toma a frente e manda real. Viu muitos como ele, gente que assiste vídeo de caçada na internet e acha que virar caçador é fácil. Mas não é assim. Para ser caçador, tem que passar por todo um processo, licença, treinamento, exames. E começar lá de baixo no rank FU. O garoto entende o que estão dizendo, mas não se sente nem um pouco grato. Isso irrita alguns do grupo. Um careca reage mal, o outro mais novo tenta manter a calma. O líder continua explicando que quem ignora conselhos acaba aprendendo da pior forma. Os portais não são brincadeira, menos são brutais e violentos. É nesse clima tenso que um orc aparece. Avançando com tudo, o garoto, tranquilão, põe a mochila no chão e murmura. Já se passaram 10 anos. Em seguida, com um único soco, ele explode a cabeça do monstro. É aí que a ficha cai. O garoto misterioso é o próprio Karserian, reencarnado no corpo de Dojun. Ele observa a cena em silêncio e sussurra. Nada mudou. El Segura, yes. Com firmeza, menos o peso era familiar. Depois de tantos anos, isso era natural. Do corpo do orc derrotado, ele puxa uma pedra mágica de baixo nível. Observa a pedrinha com desdém, lembrando que, no passado, nem teria olhado para algo tão fraco. De repente, vozes ecoam pelas costas. Um grupo se aproxima, e uma das chamas de um ataque anterior ainda queima no ar. Sem hesitar, Dojun ataca. Mata um deles na hora. A mochila já não servia mais, ele joga fora. Enquanto o grupo original vai embora, algumas garotas comentam. Uma se pergunta se aquele cara rude ainda vai morrer. Outra questiona se ela está mesmo preocupada. O líder interrompe e explica. Se ele fosse um invasor, os agentes do centro de controle já teriam vindo. Afinal, aquele era o portão Nansan menos rank A. Para um problema ali, só viriam agentes rank B, ou mais fortes. Mas, se o garoto não perdesse a cabeça e não saísse correndo feito doido contra hordas de monstros, estava tranquilo. O careca concorda. Imagina que o moleque deve estar tremendo de medo parado, esperando ser salvo. Acredita piamente que aquele pirralho arrogante está congelado de medo. Só que não. Quem estava tremendo era o troll na frente do Dojun. Sem hesitar, ele soca o bicho na cara. Outro troll tenta avançar, mas Dojun desvia, dá um pulo, sobe em cima do bicho e aplica um golpe brutal com a perna. Fim de papo.
Quando a poeira baixa, ele já tinha mais 3 pedras mágicas. Faz a contagem. 12 pedras de baixo nível, 6 azuis de nível médio. Nada demais, mas dá pro gasto. Ele olha para trás. Os agentes do centro de controle chegaram, se anunciam, pedem a identificação de herói. Se não tiver, vão levar pro centro para fazer o registro. A voz dos agentes repete o pedido. E Dojun, já de saco cheio, só pensa, mano, que bagulho irritante. Aquela situação ele não expressou sua frustração em voz alta, mas a irritação era evidente em sua expressão. O agente líder então instruiu seu subordinado a preparar as contenções. Ele acrescentou um pedido formal de cooperação por parte de Dojun. Se ele se recusasse, seria permitido o uso de força física. Outro aviso seguiu: qualquer ferimento resultante de resistência seria inteiramente responsabilidade de Dojun. Explicou o agente a melhor solução, disse ele seria resolver a questão com calma no centro de controle. Dojun estendeu a mão e agarrou a mão do agente. Instantaneamente a confiança do agente evaporou. Ele foi atingido por uma pressão avassaladora que emanava do protagonista, uma força muito além do que esperava. O agente congelou de terror. O protagonista deu um breve aviso que não o incomodassem, apenas fossem embora. Os outros 2 agentes se prepararam para atacar em resposta, mas se mantiveram calmos. Ele os avaliou e considerou a força deles um nível A de semente mágica. Pensou, poderia funcionar com monstros comuns como orques. Mas essa situação era diferente. Ele olhou diretamente para os agentes e deu um último aviso: se não quisessem se machucar, era melhor ir embora. Agora Dojun se moveu sem hesitar. Os ataques que vieram em sua direção foram interrompidos com facilidade. Com apenas um movimento de sua capa, ele lançou um oponente pelos ares. Outro veio em sua direção, mas esse também foi derrubado com facilidade. Ele virou levemente a cabeça e, num instante, desapareceu de vista. No momento seguinte, reapareceu bem na frente do agente e desferiu um soco direto em seu estômago. O agente gemeu, pego de surpresa, mas conseguiu falar. Disse que heróis registrados normalmente não enfrentavam problemas a menos que cometessem atos particularmente ilegais dentro do portão. Dojun perguntou quais eram as regras sobre as zonas de fenda. O agente vacilou, visivelmente perturbado com a pergunta. Pensou sobre as passagens que se abriam por todo o mundo, zonas de causa e perigo de onde monstros emergiam. Desses confrontos, subprodutos como pedras mágicas eram colhidos e convertidos em nova forma de energia. O governo mantinha controle rígido sobre essas áreas. Lugares totalmente monitorados eram chamados de portões, mas as passagens desconhecidas e não controladas, essas eram chamadas de zonas de fenda. Dojun perguntou novamente. Não importava qual portão ele entrasse, as autoridades sempre viriam atrás dele acusando-o de invasão ou pior. O agente confirmou. Se um herói não registrado entrasse num portão sem autorização, o centro de controle seria automaticamente alertado e agentes de prontidão nas proximidades seriam enviados imediatamente. Ele acrescentou que zonas de fenda não eram de fácil acesso, e mesmo em um espaço aéreo tão instável, a associação não ficaria de braços cruzados. Dojun deu de ombros indiferente. O agente o olhou com medo. Pensava consigo mesmo que aquele garoto devia ser louco. Praguejou internamente por não ter informado o incidente a sede desde o início, mas quando se virou para fugir, Dojun o agarrou pelo rosto e o lançou para o lado, descartando-o como um completo inútil. O outro agente avançou enfurecido. Gritou que da próxima vez com certeza mataria Dojun. Mas a cena mudou para outro flashback. O monstro, que Doj havia matado anteriormente, ainda jazia onde caiu seu colar. Antes inteiro, agora estava despedaçado. Dojun refletiu sobre o que havia acontecido. Lembrou-se da voz que havia gritado tão perto de seus ouvidos antes de tudo escurecer. Parecia que sua consciência estava sendo puxada para outro reino. Aquela sensação, ele só conseguiu descrever como morte. Mas então ele abriu os olhos diante dele. Estava um garoto. O garoto perguntou quem ele era. Dojun respondeu com seu nome. A outra alma disse que estava morrendo e se seu último pedido fosse atendido, ele desapareceria em silêncio. Dojun recusou o homem moribundo. Explicou que já não tinha apego à vida. Após lutar por 10 anos, havia sido traído por um camarada em quem confiava. Seu país havia sido destruído. Seus amigos estavam mortos. Sua família também, apesar de ter lutado e sobrevivido por tanto tempo. Enfrentou a fome e o desespero, e ele supôs que Doj também conhecia esse sentimento. Dojun respondeu que mesmo que sua vida fosse miserável, não queria o mesmo para sua avó e An. Eles mereciam algo melhor, a alma. Então fez uma última pergunta.
que Dojun desejava. Dojun respondeu com um desejo à narração. Mudou para a paisagem urbana de Seul, especificamente para a área agora conhecida como Complexo dos Heróis. A região antes repleta de empresas de tecnologia e digitais, agora era dominada por comércios que lidavam com subprodutos de portões. Dojun andava pelas ruas olhando para as placas das lojas e se perguntando em qual entrar. Entrou em uma e foi recebido por um caixa, disse que queria vender alguns monatones. O caixa o recebeu com entusiasmo, gabando-se de que tinham as melhores taxas não só em Seul, mas em toda a Coreia. Dojun tirou uma bolsa cheia de monatones e esvaziou sobre a mesa. O caixa olhou para as pedras ensanguentadas em silêncio, pensando que ao menos poderiam ter sido limpas. Ainda assim comentou sobre a grande quantidade e começou a separá-los enquanto fazia isso. Ofereceu uma xícara de café para Dojun enquanto ele esperava, enquanto nós também esperamos esse cara separar as coisas. Eu gostaria de pedir que você deixasse um like no vídeo e passe esse vídeo o máximo que você puder. Dito isso, bora ver se ele já terminou. Dojun aceitou. Depois de organizadas, o caixa deu avaliação: 12 monatones de grau baixo, 16 de grau médio e 5 de grau alto-baixo. Lembrou a Dojun que a comício irá do 40% sobre o valor da venda, e esperava que ele estivesse disso após um momento de cálculo. Disse que o total a receber seria de 5,46 milhões. Dojun protestou. Ele havia feito toda a caçada e tudo o que essa loja fazia era comprar as pedras. Ainda assim queriam 40% da parte. O caixa não se abalou. Explicou que Doj claramente não entendia como as coisas funcionavam. Na verdade, normalmente cobravam 45%. Mas dessa vez estavam oferecendo um negócio melhor. Se ele não gostasse, poderia levar as pedras para outro lugar. Mas provavelmente não conseguiria um preço melhor. Dojun respondeu que era exatamente isso que faria. Começou a recolher os monatones de volta para a bolsa. Mas o caixa o deteve e lembrou a Dojun que a triagem não era gratuita. Havia uma taxa de triagem de 300,000 mais 10 mil pelo café, já que tiveram que usar uma toalha para limpar o sangue e agora não poderiam mais usá-la. Ele devia mais 50 mil watts pela toalha. No total, o caixa exigiu 350 mil watts. Dojun disse que não tinha dinheiro. Se quisessem, podiam tentar pegar a força. O Caio alertou, dizendo que tinham alguns heróis de classe C apoiando a loja. Não eram fracos neste momento. Os heróis entraram na loja. Um deles perguntou o que estava acontecendo e se alguém estava causando problemas. De novo, então eles se viram. O garoto começou atacando os mercenários de classe C, que fingiam ser heróis. Todos os três foram derrotados com pouca dificuldade após o último cair. Ele se aproximou calmamente do caixa. Ele lhe disse que a comissão agora seria do 1%. Era melhor manter as coisas tranquilas. A partir de agora, ele prometeu que voltaria novamente de volta em casa. Entregou todo o dinheiro que havia ganhado a uma mulher idosa, e a uma menina. A avó olhou para o maço e perguntou que dinheiro todo era aquele. O garoto explicou que algum tempo atrás havia emprestado dinheiro a um amigo que estava começando um negócio e esse negócio tinha se tornado enorme sucesso. A avó perguntou se ele realmente tinha um amigo assim. Ele respondeu que de onde ele cresceu havia um amigo com quem andava. Ela respondeu que, é claro, se lembrava daquele lugar. A menina se virou para ele com os olhos brilhando, perguntando se agora eles eram ricos. Ele então assentiu e disse que sim. A partir de agora tudo seria diferente. Ela riu e começou a dançar animada pela sala, repetindo que estavam ficando ricos. Ele caiu em pensamentos. Lembrando-se de um momento no passado, o verdadeiro Dojun uma vez falou sozinho, dizendo que esperava que a vovó e eu pudessem viver em uma casa mais segura do que qualquer outra. Então, sem querer esperar uma resposta, ele desapareceu quando a alma do herói que o substituiu despertou. Ele havia se tornado Dojun, a casa mais segura da Coreia. Ao preço de mercado atual, custava 110 bilhões de wons. Essa era a grana que podia comprar a casa mais segura da Coreia. E ainda assim, Dojun não tinha nenhuma obrigação de cumprir uma promessa que não era dele. Mesmo assim, ele pensou que se ao menos parte de seu poder voltasse, aquele dinheiro seria troco de bala, fendas, portais, monstros. Tudo parecia de brinquedo comparado ao mundo de onde ele veio. Ele era uma espécie de divindade com espada. E aqui, tudo parecia um parquinho. Mas o problema é que nem 10% da sua força tinha voltado. Ele foi tirado dos pensamentos por uma voz chamando, disse que ia verificar e pediu para a galera ficar dentro de casa. Quando saiu, deu de cara com um grupo de agiotas. Os caras já chegaram tirando sarro, lembrando da dívida que ele tinha. A parada tinha crescido para 48 milhões de wons. Ele logo entendeu que eram os mesmos agiotas de quem o verdadeiro Dojun pegou dinheiro para pagar o hospital da avó. O vala original era de 5 milhões, mas com juros absurdos, o número explodiu. Um dos grandalhões deu um passo para frente, com aquele sorriso de quem acha que manda. Disse que sabiam que ele tinha ganhado uma grana num portal e queria tudo agora. Outro, mais baixo, tentou se fazer de justo.
Tá no contrato, sem ressentimentos. Mas antes que ele terminasse a frase, Do-jun já tinha dado um soco certeiro no mais alto. Sem aviso. O menor recuou, apavorado. Pediu desculpa. Na hora. Do-jun, frio, disse que já tinha pago 9 milhões e se alguém tinha que cobrar alguma coisa... Esse alguém era ele. O agiota tremeu e perguntou se ele era mesmo o Do-jun. Em resposta, Do-jun mandou um olhar afiado e falou para levar um recado ao chefe deles. Ele mesmo faria uma visita em breve. E antes que o menor pudesse pensar em fugir, também levou um soco. Mais tarde, ele saiu com sua meia-irmã, Yam, e foram a uma loja de pelúcias. Ela, toda animada, perguntou se podia levar alguns bichinhos e uma boneca nova. Ele sorriu e falou para ela pegar o que quisesse. Já tinham comprado roupas. Agora era hora de algo que ela gostasse. Enquanto ela escolhia, ele foi sendo invadido por sentimentos novos. Por mais estranha que fosse essa vida, ele começava a sentir algo. No momento era compaixão, mas parecia que aquilo ia crescer. Ele pensou no quanto o verdadeiro Do-jun foi gentil com Yam. Mesmo passando por tudo, ele protegia a menina. Do-jun decidiu que protegeria esse lado do antigo dono do corpo. Yam apontou uma bonequinha rasgada e perguntou se podia levar. Em vez disso, ele deu uma nova bem maior, lembrando que ela podia escolher o que quisesse. O sorriso dela iluminou tudo. Depois foram comer em um restaurante simples. Quando estavam quase terminando, uma mulher apareceu. Ela pareceu surpresa ao vê-lo e Comenchu, meio debochada, que ele não estava bem vestido, e perguntou quem era a garota com ele. Já chegou soltando veneno. Disse que a menina provavelmente ia seguir os passos da mãe. Desconfortável. Perguntou baixinho quem era aquela mulher. A mulher olhou diretamente para Yam e perguntou o nome dela. Ela respondeu, tímida, Yam. A mulher zombou e disse que o nome só podia ser daquela família. Criticou a roupa da menina e disse que parecia com a mãe. Depois virou para Do-jun, zombando do silêncio dele, e perguntou se ele não tinha nada a dizer. Abaixou-se e cruel. Chamou Yan de ratazana e perguntou se ela sabia o que era uma prostituta. Foi quando Do-jun se levantou. Frio, encarou a mulher e respondeu, cala a boca, sua bruxa feia. Você parece um orc. A mulher travou. No que estava ouvindo, ele começou a lembrar do passado. Nasceu fora do casamento. Criado na pobreza. Depois da morte da mãe, com 7 anos, foi morar com um pai biológico. Mas isso não mudou muita coisa. Sofreu desprezo e negligência por mais de uma década. Quando a esposa do pai teve um filho, ele foi jogado de lado de novo. Acabou expulso. Foi viver com a avó materna e a meia-irmã. Ele nunca soube a dor exata que o verdadeiro Do-jun carregava, mas agora sentia que não podia mais viver daquele jeito. Encarou a mulher e disse que, mesmo depois de viverem 12 anos juntos, ela ainda o olhava com nojo. Falou que nada nela prestava, nem o rosto, nem a alma, nem a personalidade. Os seguranças que estavam por perto congelaram. Não acreditavam que ele estava falando aquilo. Mas ele não parou. Disse que ela tinha inveja de garotas melhores que ela, mais bonitas ou gentis, e que na verdade ela não era melhor em nada do que Yam, que se importava com o irmão. A mulher gritou, sem saber o que dizer. Antes que piorasse, outra mulher apareceu. Yan correu até ela chorando e reclamando, mas essa nova mulher mandou a filha ficar quieta e se virou para Do-jun, perguntando se ele estava bem. Disse que mesmo que estivesse ocupado, era bom aparecer de vez em quando. Do-jun sentiu o coração gelar. Aquela mulher o tinha atormentado por 12 anos. Ela tentou dizer que o pai dele se preocupava, mas ele cortou. A gente não tem esse tipo de relação. Vai, Am. Ela ficou em choque. Se perguntava se aquele era mesmo o Do-jun que conhecia, o garoto que antes só abaixava a cabeça mesmo quando era esbofeteado. A garota correu atrás da mãe, pedindo que esperasse. Do-jun olhou para Yam e disse, vamos. E foram embora. Ele se despediu da versão dele mesmo que aceitava tudo calado. Agora tudo seria diferente. Enquanto isso, dentro do carro, a garota gorda reclamava com a mãe. Disse que deviam ter feito algo. Devíamos ter esmagado ele. Perguntou o que ele tinha feito para ela. A mãe ficou séria e perguntou ao motorista sobre Do-jun. Ele respondeu que, segundo o relatório, o homem com quem ele estava o deixou numa zona de fenda. A mulher perguntou, irritada, então por que aquele bastardo ainda está vivo? O motorista se desculpou e prometeu investigar. A filha, horrorizada, perguntou se era verdade que a mãe tentou matar ele, mas a mulher ignorou e perguntou se a filha ainda sentia algo por Do-jun. Ela negou na hora, mas alertou que se o avô ou o pai descobrissem, ia dar ruim. A mulher mandou a filha calar a boca. Disse que aquilo era coisa que ela, como mãe, ia resolver. Pensando alto, amaldiçoou Do-jun.
Esse bastardo plebeu. Eu vou fazer ele desaparecer. Flashback rápido. 10 anos atrás, zonas de fenda começaram a surgir. Monstros saíram delas e tocaram o terror. O mundo mergulhou no caos. Mas foi aí que surgiram os heróis. Pessoas que conseguiam bater de frente com os monstros. Com o tempo, as zonas de fenda passaram a produzir pedras mágicas, que substituíram as fontes de energia comuns. Governos do mundo inteiro se adaptaram. Zonas viraram portais, portais viraram recurso, e ser herói virou o novo caminho para a fama, dinheiro e poder. E ali no distrito de Jongsan, na sede da HCS Capital, o clima estava tenso. Do-jun, firme, encarava o chefe da gangue que espumava de raiva ao ver 2 dos seus homens jogados no chão. Com os punhos cerrados e o orgulho ferido, o chefão gritou querendo saber quem era o louco por trás daquele garoto. Mas Do-jun, na calma, só disse que quanto mais pensava, mais percebia que quem saiu perdendo foi ele. O chefe ficou sem entender nada. Como assim? A resposta veio sem enrolação. Ele queria compensação. Física, financeira, moral, tudo. O chefe analisou o garoto. Algo nele estava diferente. Mais firme, mais afiado, mais perigoso. Não era mais o mesmo moleque de antes. Talvez aquele portal tivesse feito mais do que despertar poderes. O chefe tentou desdenhar, dizendo que todo mundo que se achava demais depois de despertar acabava do mesmo jeito. Lixo. Lembrou 3 figurões ali perto que também eram despertos, mas viraram rank D sem glória. Avisa que tinha uma legião desses prontos para esmagar qualquer um. 5 deles começaram a cercar Do-jun. Mas o garoto não recuou. Mandou todos sentarem. Ele ainda nem tinha terminado de falar. Um dos brutamontes tentou retrucar, se achando o valentão da vez. Só tentou. Do-jun tirou os óculos e passou direto no rosto. O cara apagou na hora. Clássico. Virando pros outros, ele largou a real. Sabia que aquele grupo fazia mais do que cobrar dívida menos, estavam mexendo com falsificação de identidade também. E se ele ia começar a ganhar dinheiro de verdade, precisava de uma intradérmica limpa. A ordem foi clara. Quero uma identidade perfeita até amanhã. Sem desculpa. O chefão travou. Aquilo era além do que eles conseguiam engolir. Garoto-rank. D dando ordem, mas a força que ele tinha mostrado não era normal. Talvez rank B ou até mais. Estavam lidando com um monstro. E sabiam disso antes do Ser. Do-jun mandou mais uma. Queria saber se foi a Han que mandou matar ele. O chefe hesitou, mas não conseguiu sustentar o silêncio. Confessou que sim, foi ela. Disse que esperava que Do-jun se afundasse em dívidas e acabasse se matando. Sim, suicídio, frio, calculado. Do-jun ouviu calado, digerindo cada palavra. Aquilo era o suficiente. A verdadeira intenção dela era sumir com ele. Pergunto-se. O cara também foi o responsável por jogá-lo dentro do portal. O chefe negou, dizendo que jamais faria isso, menos afinal, ainda queria o dinheiro. Fazia sentido. Mas Do-jun já sabia a verdade. Aquilo não era só dívida. Era armação. Com um olhar cortante. Mandou mais uma ordem. Queria todas as informações possíveis sobre ele, até o dia seguinte. O chefe apenas acenou, suando frio. E assim, Do-jun virou as costas e foi embora, com a mente cheia de memórias. Ele pensou no desejo que o antigo Do-jun deixou para trás. Que sua avó e irmã tivessem uma casa segura. E agora, ele carregava essa promessa como missão. No dia seguinte, a transformação estava oficializada. Do-jun era um caçador licenciado. Rank B, na entrada de um novo portal, passou seu cartão. A voz eletrônica confirmou o registro, mas avisou que o nível dele era abaixo do recomendado e recomendava cautela. Ele riu, murmurando que deveriam ter o promovido para o rank A direto, mas tudo bem, seguiria assim mesmo. O portal era conhecido como portal venenoso, uma masmorra rank B. A entrada exigia grupo de ao menos 2 pessoas, mas esse era um tipo especial. Um portal degradado, o que significava você entra sozinho, nada do ajuda e se quisesse sair só limpando tudo. A estrutura era estreita, tipo túnel. Encarar aquilo era suicídio, a não ser que você fosse rank A, mas Do-jun seguiu, encarando a escuridão com um sorrisinho. Tava começando a curtir o desafio. Logo, o primeiro monstro surgiu. Uma cobra presa negra, letal. Um simples arranhão e o veneno já te deixava travado. Mas para Do-jun, foi um socoeço. Matou fácil. Pegou a pedra mágica e sorriu. Rendu 300. 1001. Virando para trás, viu mais cobras surgindo. Não pensou 2 vezes. Limpou o lugar rapidinho. Só que nenhuma das cobras deixou pedra. Ele resmungou, lembrando que nesse tipo de monstro a taxa de drop era menor que 3%. Ia precisar matar centenas. Mais fundo na masmorra Low estava o chefe do portão. Uma cobra gigante, muito maior que as outras. Do-jun sorriu. Era horror terminar aquilo, mas algo estava errado. Os socos não surtiram efeito.
A pele da criatura era dura como aço. A cauda dela girou e, bum, acertou ele em cheio. Dojun caiu, se levantou, cambaleando. Pensou que, se tivesse sua força completa, aquilo seria só um aquecimento. Foi quando seus olhos encontraram uma velha espada jogada. Não era grande coisa, mas ele sabia que mesmo uma lâmina enferrujada podia ser mortal com as mãos certas. Pegou e avançou. O golpe foi certeiro. A lâmina atravessou o monstro de uma vez. Vitória. Mas a espada quebrou no processo. Elsa, se não tivesse matado agora, o bicho ia acabar com ele. Olhando os restos, achou um dente afiado. Pegou. Comentou que com um bom trabalho poderia virar uma lâmina. Talvez até o gosto da carne da cobra fosse melhor que a de Nanin Sahudu Portal. Cansado, mas satisfeito. Riu sozinho, pensando que até um portal de rank baixo podia ser um inferno. Agora recuperar as forças era prioridade. Enquanto isso, na loja onde tinha vendido os monótones, outro cliente tentava negociar. O caixa todo falante comentou que a comissão era de 40%. O cliente reclamou dizendo que era alto demais, mas o atendente explicou. Ali ainda era mais barato do que nos centros oficiais, onde a taxa básica já era. A conversa na loja estava rolando quando o cara reclamou da comissão de 45%. Mas diferente das outras lojas, essa aí não registrava nada das transações, o que significava zero imposto. Mesmo assim, o atendente garantiu que ainda era um bom negócio, tudo limpo e lucrativo. Aí o cliente reparou no olho roxo do caixa e perguntou o que rolou. O cara soltou um suspiro e mandou: melhor não perguntar. Foi um maluco que apareceu aqui. Bateu nos seguranças e até em mim. O cliente comentou que confiar demais em segurança dava ruim e que experiência contava mais que rank. Disse que ranks eram só números, não mostravam habilidade real. O caixa já estava de saco cheio do papo, mas o cara insistiu que já se conheciam há uns dias, então se precisasse rir a só chamar. Nesse momento ele entrou na loja. O caixa congelou. Era o próprio cara que tinha espancado todo mundo. O cliente virou, olhou o cara alto e bonito e perguntou se era ele o responsável pela treta. Como assim um herói bate nos outros? Herói não deveria levantar a mão. Para civil, mandou ele. O caixa começou a suar frio. O cliente era um herói veterano, 7 anos, de estrada, cheio de contatos. Se desse ruim ali, podia se complicar geral. Mas o cara só mandou um cuida da tua vida e vaza daqui. Os dois ficaram em choque com a resposta seca. O cliente, irritado, perguntou se o cara estava ali para se vingar. Aí, ele mesmo se tocou. Brigas entre heróis era uma das maiores causas de morte, fora os monstros. Ele deu meia volta e foi embora, dizendo que iam se ver de novo, com a loja em silêncio. Ele chegou no balcão com a bolsa cheia de monotones. O caixa, ainda nervoso, pediu para colocar na balança. Quando viu o conteúdo, arregalou os olhos. Era pedra de mana de altíssimo nível. Não era qualquer coisa, era coisa de caçador-monstro. O sistema processou tudo 150 milhões, mas ele achou pouco. Estendeu a mão e falou: quero 150 milhões agora. O caixa lembrou que tinha comissão. Ele olhou preguiçoso e falou que a taxa seria só 1%, o que dava 148,5 milhões. O caixa explodiu, dizendo que a comissão era 40%. Mas aí veio o plot twist. Transações acima de 100 milhões precisavam de aprovação. Sem paciência, ele pegou o telefone da mão do caixa e falou direto com o chefe. Libera o dinheiro. O chefe entendeu o recado. Quando pediu para falar com o funcionário de novo, ele jogou o celular na parede. O caixa, assustado, pegou as sacolas e trouxe o dinheiro. Anda solto, da próxima vez? Vamos fazer um negócio legal? Na cabeça dele, isso soava ridículo. Legal para quem? Pensou. 10 minutos depois, o chefe chegou bravo, reclamando que o caixa não tinha atendido e queria explicações. Mas o cara já tinha decidido. Pediu demissão, falou que não aguentava mais. Enquanto isso, o chefe ainda falava ao telefone, chamando alguém chamado Reon. Logo depois, uma mulher incrível entra na loja. Era Ron, heroína top 4 no ranking. O caixa reconheceu na hora, menos era a sobrinha do chefe. Ela disse que o tio tinha chamado por causa de uma treta com o herói e pedras de mana, mas ainda não sabia dos detalhes enquanto isso. Dojun estava em casa, meditando, pensando na Arraial, caçando o dia inteiro, e mal fazia 100 milhões. Desse jeito, ia demorar demais. Ele sabia que precisava ser forte o bastante para encarar uma masmorra rank sozinho. Mas nesse mundo, a mana era fraca demais. Mesmo meditando por 3 anos direto, talvez não fosse o suficiente. Talvez conseguir um bom equipamento ajudasse. Mas nem item lixo tinha. Foi aí que ele viu a menininha brincando com um ursinho. Um arrepio percorreu o corpo dele. Ele sentiu algo, correu até ela e mandou ela entrar. A avó, preocupada, perguntou o que estava acontecendo. De repente o chão tremeu. Não era terremoto?
Era o sinal de uma fenda se abrindo. Ele avisou para todo mundo ficar no quarto e correu direto para dentro da fenda. Na associação de heróis, os operadores detectaram uma nova fenda. Um cara mandou mobilizar geral. O mapa mostrou que a fenda tinha aparecido no quintal de uma casa. Isso era grave. Se um civil entrasse antes de um herói, a entrada travava. Pior ainda, se o civil morresse, liberava uma onda de monstros por 10 dias. O risco para a cidade inteira era enorme. Alguém confirmou. A pessoa que entrou era Do-jun. Ele não era herói registrado, era civil. E a avó disse que ele entrou para salvar a irmã. Na sala, o líder processava tudo. A chance de uma onda de monstros? 99,99%, respondeu o técnico, seco. Em outro lugar, a madrasta dele ficou em choque. Ela ouviu que ele pode ter despertado e ficou possessa. Era melhor ter matado ele logo, gritou. Ela lembrou do dinheiro que pagou pro assassino. Mas o cara disse que não precisava mais se preocupar. Uma fenda se abriu na casa dele e ele está lá dentro, explicou. Ela riu. Pelo menos não vamos mais ver aquele lixo. O cara confirmou, mas disse para ela ficar esperta até ter certeza. Dentro da fenda, Do-jun ficou chocado. O lugar parecia a floresta da infância dele. Tudo, até o céu, era idêntico. Avançando mais, ele viu... A árvore do mundo era ela, a fonte de mana pura do seu mundo antigo. A árvore que, quando destruída, causou o colapso total. Mas aqui, ela estava intacta. El-600 respirou fundo e começou a meditar. Por 10 dias ficou ali, sem comer, sem beber. Só respirando, concentrado. No 10º dia, algo se aproximou. Eram as Anas, monstros que queimaram a árvore no passado, mas ele já estava decidido. Ia matar todos. Com um único gesto, lançou uma explosão de mana que matou um na hora. Fazia tempo que ele não usava esse tipo de poder, e a sensação foi incrível. Mais monstros vieram. Nenhum encostou nele. A árvore estava segura. Agora, era hora de olhar para dentro menos analisar sua mana. Agarrou o monstro pela boca e esmagou com a mão. Um por um, todos caíram. Ele sabia que conseguiria pegar a brasa imortal. E conseguiu, ao segurá-la. Pensou no esforço que teve dessa vez. Antes, nem precisava absorver a brasa, agora levava 10 minutos por uma só. Mas seguiu firme absorvendo todas. A fenda estava instável, o risco aumentava. Fora dali, jornalistas e multidão observavam o local. Um carro preto chegou, trazendo oficiais. Beng estava espumando de raiva. Tudo isso por causa de um garoto? Ridículo. Rosnou. Outro oficial explicou que Do-jun só entrou para salvar a irmã. Mas Beng achava que era tudo teatro. Esse moleque só queria despertar e achou que estava... Para ele, o garoto devia morrer sem causar alarde. Enquanto isso, o caos era global. A fenda se abriu em vários países. Só na cidade deles é que tudo desandou. E Beng jurou. Se Do-jun saísse de lá vivo, ele ia pagar caro. Já se passaram 28 dias. O alerta agora era de onda nível 1. Se o Sr. S não saísse logo, a coisa ia escalar. Numa sala chique, um homem inteligente conversava com a secretária. É ele mesmo? Do-jun perguntou. Ela confirmou. Era ele. E era civil. Então não tem chance nenhuma, disse o homem sorrindo diabólico. Para ele, era óbvio que o Do-jun não era fraco. Se fosse, não teria sobrevivido até ali. Mas se por acaso ele morresse, o cara já tinha planos de vender a família. E se vivesse, colocaria uma dívida absurda nas costas dele enquanto isso. Nas profundezas da fenda, Do-jun estava de novo diante da árvore, agora com um corpo cheio de mana, moldado com o atributo fogo. Sua força já era maior do que quando foi chamado de Deus da Espada. Ele tocou a árvore com respeito. Agradeceu pela força, pegou os monatones e se despediu. Talvez fosse a última vez que a vai-se, mas, se o destino permitisse, um dia voltaria. A árvore precisava de ajuda, e Do-jun prometeu em silêncio que se um dia ela chamasse, ele estaria lá sem pensar 2 vezes. Com essa promessa no ar, ele se virou. Seu corpo agora era outro menos mais forte, cheio de cicatrizes, moldado por batalhas. E assim, desapareceu na luz. Lá fora, no mundo real, a noite já tinha caído. Do-jun saiu da fenda em silêncio. E de cara notou o clima estranho. Tudo estava silencioso demais. Nenhuma alma viva num raio de 1 quilômetro. A área tinha sido completamente evacuada, claro, por causa do risco de onda. Ele esticou os sentidos. Jogou um pulso de aura numa direção estratégica e foi seguindo. Rapidamente detectou 2 oficiais patrulhando perto da fenda. Uniformes, familiares, associação dos heróis, os mesmos de antes. Suspirou. Ter que lidar com eles de novo era um saco. Sem perder tempo, reuniu mana de fogo, moldou numa esfera e lançou direto num ferrovelho ali perto.
A explosão foi cirúrgica, mas espetacular. Chamas dançaram pro alto, iluminando tudo. Os oficiais entraram em pânico, gritando sobre conter o fogo antes que pegasse nos prédios. Do-jun, de longe, assistia tudo friamente. O controle da explosão era absurdo, quase perfeito demais, sorriu Do-Live, lembrando de Kusaki, o maior mago de fogo do continente no outro mundo. Kusaki teria se amarrado naquela chama. De volta à fenda, Queen chamou Bang, apontando. A fenda tinha sumido. Nada de monstros, nada de onda, nem rastro de instabilidade, apenas cinzas de chamas roxas que logo desapareceram. Fim. Longe dali, Do-jun andava tranquilo pela rua. Numa passada lenta, olhou por cima do ombro, vendo pela última vez onde a fenda tinha estado. Um sorrisinho apareceu. Estava livre.